Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e na aula de hoje eu separei para vocês 7 tópicos da filosofia de Santo Agostinho para a gente ver junto. Vamos comigo? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês é a relação que Agostinho vê entre fé e razão. A gente tem que entender que Santo Agostinho foi um dos primeiros filósofos ocidentais que tentou conciliar a crença bíblica com a filosofia, ou seja, filosofar, mas ao mesmo tempo acreditar em tudo que a Bíblia traz para a gente. É óbvio que ele interpretava também a Bíblia e não levava tudo ao pé da letra, literalmente, mas ele entendia que era possível essa conciliação entre as verdades da fé, que eram reveladas através da Bíblia, e as verdades da razão, que eram entendidas através da filosofia. Então, qual era a relação que ele entendia que existia entre fé e razão? Ele entendia que essas duas coisas fazem parte do ser humano e que não é possível você excluir totalmente nenhuma das duas. E por isso, elas deveriam ser entendidas como complementares, ou seja, para que você possa entender um dado de fé, você precisa primeiro acreditar nele. É impossível você entender algo que você legitimamente não quer entender, certo? Então, quando alguém fala para você sobre a existência de Deus e você não acredita nisso, logo você não vai ser possível de entender a existência de Deus. Muitas vezes o que os filósofos contemporâneos pensam é que você precisa primeiro provar a existência de Deus e só depois crer. Santo Agostinho pensava que a crença ela existe mesmo quando você consegue provar e entender algo racionalmente. Mas ele também pensava que para você provar algo racionalmente, você precisa já crer nesse algo. Então, quando você vai falar sobre Deus, você primeiro precisa crer que ele existe e dessa forma você vai tentar agora entender essa existência. E a partir desse momento você vai chegar à conclusão se realmente essa existência é real ou não, se você consegue através da sua razão entender isso ou não. Mas você precisa ter esse fator de crença, porque se você já no começo já quer desacreditar, então você nunca vai conseguir entender verdadeiramente. Ponto número 2, Deus. O que Agostinho pensava sobre Deus? Bem, Deus para Agostinho, ele era concebido como trindade. Esse conceito vinha da crença que Agostinho tinha, então, na Bíblia, na religião cristã, que afirmava que Deus é trino, que Deus é uma trindade. E Agostinho, então, interpretou essa trindade conectando com 3 conceitos da filosofia, né, e do pensamento humano, que é o ser, a verdade e o amor. Ou seja, os filósofos, desde a era pré-socrática na Grécia, já tentavam entender o que era o ser, ou seja, o que é aquilo que existe ontologicamente e aquilo que não existe ontologicamente, né, que é apenas uma ilusão. Agostinho pensa em Deus como ser, um ser supremo. Então esse seria um dos principais aspectos pelos quais ele vai pensar Deus. O segundo é a verdade. Então, para Agostinho, essas duas coisas, Deus e a verdade, na verdade são a mesma coisa. Então Agostinho não pensa nada que seja verdade, mas não esteja harmonizada com Deus. E ele não pensa nada que esteja harmonizado com Deus e não seja verdade. Ou seja, para Agostinho, buscar a verdade é buscar a Deus. E ele vai relacionar essa verdade em Deus na figura da segunda pessoa da Trindade. Então ele vai estabelecer aqui uma relação. Ele vai dizer que a verdade está em Deus e que Deus é verdade e que essa verdade ela está relacionada com a segunda pessoa, que é no caso Jesus Cristo. A primeira pessoa então seria o ser, que é Deus Pai. E a terceira é o Espírito Santo, que seria o amor. Então ele vai dizer que em Deus existe verdade e existe amor. Deus é um ser, certo? Deus é o ser supremo. Então Deus é entendido ontologicamente como um ser pessoal, supremo. E nesse ser existe 2 direções, a da verdade e a do amor. A do amor, ele vai entender que então é o Espírito Santo. E a da verdade, ele vai dizer que é
Jesus Cristo. Mas Agostinho também fala de Deus como uma necessidade para a felicidade. Ou seja, ele vai entender que não basta simplesmente você teorizar e pensar o mundo do ponto de vista intelectual. Você precisa ser feliz. Ou seja, você tem que buscar a verdade, mas ao mesmo tempo ter uma vida prática que te traga felicidade. Então a felicidade ela está também associada à filosofia. E nessa ótica, ele vai trazer a figura de Deus como necessário para a felicidade. Então, Deus sendo a fonte da verdade, a fonte do amor e a fonte do ser, ele não pode ser excluído e ao mesmo tempo se esperar que possa haver felicidade no homem. Ele precisa ser incorporado na vida do homem para que o homem seja feliz, certo? Então Deus ele completa o ser humano de forma que a verdade e o amor estão em Deus e o ser humano é incapaz, então, de ser plenamente satisfeito se ele não tem nenhuma ligação com Deus, se ele não se conecta de nenhuma forma com o divino. Ponto número 3, verdade. Bem, como eu já falei no tópico anterior, uma das ideias filosóficas mais importantes para Agostinho é a ideia de verdade. E como é que Santo Agostinho vai entender o que é a verdade? Santo Agostinho vai entender que existe uma verdade absoluta. Como eu já falei, essa verdade é Deus, certo? E, de acordo com o pensamento agostiniano, a verdade ela é composta por ideias perfeitas. Ou seja, aqui ele está tirando muito da filosofia de Platão. Ele está extraindo isso da filosofia de Platão. Porém, ele vai dizer que essas ideias elas estão no pensamento de Deus. Ou seja, a verdade é o pensamento de Deus. Quando Deus pensa, esse pensamento dele é a própria verdade, certo? Então, Deus é o dono da verdade nesse sentido. A partir desse pressuposto, Agostinho vai dizer que o ser humano, para alcançar a verdade, ele precisa, de certa forma, buscar uma iluminação da parte de Deus. Deus precisa conceder iluminação. Deus quer conceder essa iluminação e o homem deve buscar essa iluminação para entender a verdade a partir de Deus. Esse conceito está expresso, por exemplo, na Bíblia, quando tem uma passagem que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Agostinho pensa dessa forma, ele pensa que através de Deus a gente pode realmente conseguir ser sábio. Porém, por que eu coloquei aqui, não recordação, mas sim iluminação? Recordação, a gente deve lembrar um pouco aí da teoria epistemológica de Platão. Platão falava que existe o mundo das ideias, que Agostinho também pensa em mundo das ideias, porém, para Agostinho, o mundo das ideias está no pensamento de Deus. E Platão falava que esse mundo das ideias já havia sido conhecido pelo ser humano antes dele nascer. Então Platão vai dizer, quando a gente nasce, a partir do momento que a gente busca o conhecimento, que a gente busca a verdade, na verdade, no fim das contas, o que a gente está fazendo? A gente está tentando recordar, memorizar aquilo que a gente conhecia antes da gente nascer, certo? Então essa é a ideia de busca do conhecimento para Platão. Por que Agostinho vai divergir disso? Porque Agostinho vai dizer que o homem ele não tem como se lembrar de nada. Porque o homem ele começa no seu nascimento. Platão dizia que o homem existia antes do seu nascimento. Então antes de você nascer, para Platão você já existia. Porém, para Agostinho não. Você começa justamente no momento que você nasce. Então não tem como você lembrar de uma verdade, porque você nunca esteve em contato com a verdade, entende? Agostinho vai dizer, você nunca esteve em contato com a verdade, então na verdade o que você precisa é buscar uma iluminação da parte de Deus e não tentar lembrar de algo que na verdade você nunca viveu. Ponto número 4, criação. O que Agostinho entendia do conceito de criação? Bem, segundo Santo Agostinho, o mundo, o universo, tudo que existe, o tempo, a realidade, não é eterna, certo? O mundo não é eterno. E se ele não é eterno, então teve um momento que esse mundo começou, que esse universo começou. Esse momento, Santo Agostinho vai chamar de momento da criação. Santo Agostinho é um criacionista, tá? Como que ele vai entender como foi essa criação? Ele vai dizer que essa criação ela não dependeu de nenhuma matéria eterna. Ou seja, no momento que Deus vai criar o mundo, ele não precisou ter uma matéria-prima.
entendeu? Então, por exemplo, quando eu, Rian, ser humano, vou criar alguma coisa, eu preciso de uma matéria-prima. Vamos supor que eu vá criar uma camisa. Eu quero fazer uma camisa para mim. Eu preciso do material dessa camisa, seja algodão, seja linho, qualquer material que eu possa fazer um tecido. Se eu não tiver esse material, eu não consigo criar essa camisa. Então, Santo Agostinho pensa que a criação que o ser humano faz é uma criação diferente da criação que Deus faz. Porque, segundo Santo Agostinho, a criação de Deus ela vem do nada. Então, o mundo criado veio a partir do nada. Ele vai cunhar uma expressão, então, em latim chamada ex nihilo, ou seja, a partir, ex saindo do nada, nihilo, nada. Então, segundo Santo Agostinho, Deus não usa como matéria-prima nem ele mesmo. Ora, porque muitos podem pensar, mas, Rian, será que o mundo ele não vem da própria substância de Deus? Deus se usou a sua energia, o seu poder, enfim, o seu componente para formar o mundo. Agostinho vai dizer que não, que isso não é verdade. Por quê? Porque se Deus tivesse criado o mundo a partir dele mesmo, então o mundo também seria Deus. Então a substância do mundo também seria divina. E Agostinho vai negar isso. Agostinho não vai dizer que a matéria ela é divina, que ela é da mesma natureza de Deus. Ele vai dizer, não, a criação tem uma natureza diferente da de Deus. Então Agostinho vai separar as coisas. Ele vai dizer que se eu tenho uma matéria pré-existente, uma matéria eterna, e eu formo alguma coisa, isso não é criação, isso é formação. Se eu tenho Deus e ele cria o universo a partir dele mesmo, ou seja, ele é a matéria-prima para o universo, então, segundo Santo Agostinho, isso também não é criação, isso é geração. Quando Deus cria a partir do nada, aí sim ele vai dizer que essa é a criação que deu origem ao mundo nosso, o mundo que nós vivemos. Ponto número 5, história. Como Santo Agostinho entendia a história? Bem, uma das primeiras coisas que a gente percebe de diferença entre o pensamento agostiniano e o pensamento grego antigo é a ideia de uma história linear. Então, Santo Agostinho introduz essa ideia de que a história ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ela vai terminar e ela tem uma direção, ela está caminhando para o seu final. Porém, os filósofos gregos antigos eles não pensavam assim, eles pensavam em o tempo como sendo cíclico, certo? Como sendo uma circunferência. Então, a história termina e termina e começa novamente, e existe sempre aquele ciclo de renovação, de criação. Então, eles não pensavam, na verdade, a história como sendo dessa forma, linear. Então, quando Santo Agostinho introduz esse novo conceito de história, ele vai dizer que a história começa na criação, ou seja, o tempo, a própria noção de tempo, o movimento, o universo, tudo foi criado por Deus no momento da criação. Não existia tempo, entre aspas, antes da criação, porque não existia um antes. E fora do tempo existe uma outra dimensão, que é a dimensão da eternidade. Então Santo Agostinho vai dividir a sociedade entre aqueles homens e mulheres também, obviamente, que vivem pensando na eternidade, ou seja, no momento depois do juízo final, e aqueles que vivem pensando apenas no presente, pensando apenas nesse momento aqui, que é o momento da história. Ponto número 6, o problema do mal. Como Santo Agostinho entendia e solucionou filosoficamente a ideia de mal? Por que existe o mal? Por que nós sofremos? Santo Agostinho entende que o mal, na verdade, ele não existe. O mal ele é inexistente. E você pode pensar assim, nossa, Rian, mas que estranho, como assim? Se sempre na história da humanidade sempre houve guerras, fomes, pessoas se odiando, entrando em conflito, por que Santo Agostinho pensa dessa forma, que não existe o mal? Na verdade, o que Santo Agostinho está querendo dizer é o seguinte, o mal ele não precisa existir, entendeu? O mal ele não é uma coisa natural, o mal não faz parte da realidade. Ele não existe como um ser, como Deus existe como um ser. Lembra quando eu falei ali da Trindade e tal? Então, Deus Pai é ser, é a fonte do ser. Só que o mal, ele não existe como um ser, não existe um ser que a gente poderia chamar de mal. Na verdade, segundo Santo Agostinho, o mal,
ele existe apenas paralelamente ao bem. Ou seja, quando a gente fala assim, existe o escuro, muita gente pode dizer, sim, existe o escuro. Mas Santo Agostinho diria, não existe o escuro. O que existe é a ausência da luz. Outro exemplo, existe o frio? Ora, existe, mas na verdade o frio ele é a ausência do calor. Então o mal ele é a ausência do bem. Então não é uma existência, é uma falta de existência. Consegue perceber a diferença? Então, na verdade, o mal ele é apenas uma vontade humana, ele é apenas uma escolha humana. E Santo Agostinho entende que o ser humano ele pode escolher não fazer o mal. Claro que para isso, ele, como um cristão que era, acreditava que para o ser humano não fazer o mal, ele dependeria também da graça de Deus. Ele não poderia fazer isso sozinho. Ele precisaria que Deus concedesse a ele uma graça especial para que ele pudesse evitar o mal. Portanto, para Santo Agostinho, o mal ele nada mais é do que uma desordem de bens. Ou seja, você tem coisas boas, só que você inverte essa ordem de coisas boas. Então você passa a valorizar mais o seu carro do que a sua família, você passa a valorizar mais o seu emprego do que os seus filhos, do que a sua esposa. Santo Agostinho diz que nós não devemos nunca querer usar as pessoas e amar as coisas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Então, isso vai de uma escolha do ser humano. O mal, ele não precisa existir. E o mal só existe quando não há bem. Logo, Santo Agostinho entende que haverá um momento que esse mal vai acabar. Ponto número 7 e último, o amor. O que Santo Agostinho pensa sobre o amor? O que é o amor para Santo Agostinho? Bem, Santo Agostinho vai dizer que o amor não é simplesmente amar. O amor, ele na verdade é amar corretamente. Como assim, Rian? Olha, o que Santo Agostinho pensava sobre o amor é que existem duas formas de amor. Existe o amor caritas, esse nome vem do latim, e existe o amor cupiditas, também vem do latim. O que seria a diferença do amor caritas para o amor cupiditas? Ele dizia que o amor verdadeiro era um amor caritas, e o amor cupiditas, na verdade, era um falso amor. Como assim? Santo Agostinho pensava no amor do ponto de vista da virtude. Ou melhor dizendo, ele pensava na virtude do ponto de vista do amor. Então, amar para Santo Agostinho é um ato moral, ou seja, é um ato belo, porém pode ser um ato imoral. O que Santo Agostinho vai dizer sobre o amor é que quando você tem um amor caritas, ou quando você desenvolve o amor caritas, você ama as coisas eternas, ou seja, você ama Deus, você ama as pessoas, porque as pessoas também são eternas, segundo o pensamento da imortalidade da alma que Santo Agostinho acreditava. Mas quando você tem um amor cupiditas, você ama as coisas passageiras. Então, por exemplo, um sorvete. Um sorvete você não deve amar, você deve apenas usar, né? Então, quando você toma um sorvete, aquilo ali uma hora vai acabar. E quando você ama aquilo ali, você vai se apegar a algo que é passageiro, que nem sempre você vai ter acesso. Então você vai estar amando errado. E esse amor, então, é o amor cupiditas. Então Santo Agostinho vai dizer que não, que o amor caritas é um amor que se eleva para as coisas espirituais, para as coisas eternas. Bem, pessoal, essa foi a aula sobre a filosofia de Santo Agostinho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe nos comentários as suas críticas, as suas sugestões, as suas dúvidas. Não deixe de curtir esse vídeo se você gostou e compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.